Olá, alunos e alunas do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje, daremos continuidade à unidade 8, onde estamos trabalhando porcentagem, probabilidade e estatística. Hoje, no capítulo 4, estudaremos pesquisa estatística. A estatística é uma ciência que trabalha com a coleta de dados que são organizados, estudados e então utilizados para um determinado objetivo. Um exemplo do uso da estatística é no trabalho feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em que ela é importante para informar sobre a realidade do Brasil por meio dos dados coletados de forma censitária ou amostral. Então, esse é o contexto inicial da nossa aula, que tem por objetivo compreender os conceitos de população, amostra, pesquisas censitárias e pesquisas amostrais. Então, ao final desta videoaula, a gente retoma este objetivo a fim de verificar se conseguimos atingi-lo. População e amostra. Esses são os dois conceitos iniciais que nós estudaremos a fim de compreendermos. Realizamos uma pesquisa estatística quando pretendemos estudar alguma característica de determinado conjunto de elementos que podem ser pessoas, resultados, objetos, etc. O conjunto de todos os elementos que tem a característica do interesse da pesquisa é chamado de população. Então, aqui já temos o nosso primeiro conceito de população. Retomando. É o conjunto de todos os elementos que tem a característica do interesse da pesquisa. A isso nós denominamos de população. E a amostra? O que será a amostra? Bom, quando temos muitos elementos na população que queremos estudar, nós podemos realizar a pesquisa com uma amostra que represente essa população. Ou seja, uma amostra é um subconjunto dos elementos da população. É como se aqui nós tivéssemos o todo e uma parte. Então, o todo, nós estamos nos referindo à população. E a amostra seria uma parte desta população. Ok? Aí eu tenho aqui alguns exemplos. Primeiro, pesquisa de opinião pública. A população é o número total de habitantes de um país. Já a amostra é uma parte dessa população. Então, eu quero saber a opinião das pessoas quanto a um determinado assunto. Por exemplo, quanto ao porte de armas, que é um tema bem polêmico. Então, se eu quero saber o que a população pensa sobre isso, então, se eu quiser saber a opinião de todos, a população é o número total de habitantes e a amostra é apenas uma parte dessa população. Outro exemplo, pesquisa de um novo tratamento para uma certa doença. Então, a população é o conjunto total de pessoas com a doença, ou que venham a ter a doença, um número que não é conhecido. Já a amostra é o conjunto de doentes escolhido para testar o tratamento. Então, nós estamos passando por uma pandemia, e aí várias pesquisas, já que a Covid-19 é uma doença que ainda está em estudo, pesquisas estão sendo feitas em busca de uma vacina, e alguns institutos, alguns órgãos já têm algumas vacinas, estão produzindo e estão fazendo alguns testes. Então, todo mundo vai tomar essa vacina inicialmente para verificar esse teste? Não. Uma parte da população doente vai utilizar a vacina, vai receber a vacina para ser verificado se ela tem realmente eficácia ou não. Ou seja, dentro de um grupo de pessoas doentes, de um grupo de pessoas que possam vir a ter a doença, que é a população, nós escolhemos a amostra, ou seja, uma parte desse todo, ou seja, um subconjunto. Então, aí um exemplo para a gente conseguir separar quem é população e o que é amostra. Mas agora eu vou trazer mais uma situação para vocês entenderem melhor sobre essa diferença entre população e amostra. Então, vamos ver essa situação. Uma empresa farmacêutica é responsável pela produção de um medicamento vendido em cápsulas. O controle de qualidade dessa empresa precisa fazer uma pesquisa para verificar se as 10.000 cápsulas produzidas diariamente têm o mesmo tamanho. Então, nessa situação, o que é que nós temos? Primeiro, qual é o objetivo da pesquisa? Fazer o controle de qualidade da população de um medicamento.
Qual é a característica pesquisada? É o tamanho das cápsulas de um medicamento. Então, quem seria a população e quem seria a amostra? Então, numa situação como esta empresa, né, o controle de qualidade dessa empresa não vai ter como fazer essa verificação, esse controle de qualidade nas 10 mil cápsulas. Aí ela vai nesse momento, escolher uma amostra, ou seja, vai escolher uma parte desse todo, um subconjunto, como vocês podem ver nesta imagem. Então, nós temos uma amostra que é uma parte do todo da população. Nesse caso aqui, o controle de qualidade da empresa poderia estar utilizando 150 cápsulas, ou seja, ela ia ter uma amostra de 150 cápsulas para verificar se estão realmente no mesmo tamanho. Então, ali ela teria uma amostra em vez de ela verificar o todo, né? A população das 10 mil cápsulas. Ok? Vamos lá. E pesquisa censitária? O que seria pesquisa censitária? Vocês já ouviram falar? Bom, a pesquisa censitária também pode ser conhecida por pesquisa de população, pois é o tipo de levantamento que obtém informações de todas as pessoas de um grupo. Para esse tipo de pesquisa, é necessário coletar os dados de 100% dos participantes. Isso mesmo. Aí eu trago aqui um exemplo. Tratando-se de um grupo pequeno, por exemplo, jogadores de um time de futebol ou os alunos do 7º ano de uma determinada escola. Então, esse tipo de pesquisa se mostra muito efetiva, no caso, a pesquisa censitária. Por se tratar de um grupo pequeno, eu posso trabalhar com todos que fazem parte desse grupo, ou seja, 100%, para mim realizar minha pesquisa. Então, se eu fosse realizar uma pesquisa com os alunos do 7º ano da Escola São Raimundo, eu não precisaria escolher apenas uma parte desses alunos para fazer a pesquisa. Eu posso fazer com todos, porque como a gente tem um grupo pequeno, tem como eu realizar essa pesquisa. Mas, em outras situações, como eu vou já demonstrar, vai ser necessário um outro tipo de pesquisa. Calma aí que a gente já chega lá. Ainda sobre a pesquisa censitária, nós temos um exemplo bem conhecido que é o censo. E o que é o censo? Bom, o censo é uma pesquisa que visita todos os domicílios brasileiros para conhecer a situação de vida da população em cada um dos 5.565 municípios do país. Vocês já receberam a visita de algum recenseador em casa? Recordam? Um trabalho gigantesco que envolve cerca de milhares de pessoas. O censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. São coletadas informações para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal. Os resultados do censo também ajudam a iniciativa privada a tomar decisões sobre investimentos. Por isso a importância do censo, porque em todos os âmbitos, seja público ou seja privado, essas informações coletadas servem de embasamento para várias decisões, e como a gente viu aqui, até sobre investimentos nestas áreas, nessas cidades, municípios, localidades, enfim. Além disso, a partir deles é possível acompanhar o crescimento, a distribuição geográfica e a evolução de outras características da população ao longo do tempo. Então, o censo é um exemplo de uma pesquisa censitária que ocorre em todo o país. E aí, para deixar essa informação mais clara, eu vou juntar a este vídeo um outro vídeo bem interessante que faz uma apresentação da história do censo, desde o primeiro censo, de como que isso acontecia, como que ele surgiu, até os dias atuais. Uma informação importante que vocês devem ter acompanhado nos telejornais é que esse ano, 2020, estava previsto para acontecer o censo, mas devido à pandemia de coronavírus, o censo foi adiado para 2021. Então, próximo ano, com certeza, vocês estarão recebendo a visita de um recenseador na casa de vocês. Recenseador este que, junto com os profissionais, estarão passando em todos os domicílios do Brasil inteiro, ou seja, teremos uma pesquisa censitária. Vamos ao vídeo e depois retornaremos com a pesquisa amostral. Vamos lá! Quantas pessoas moram na sua casa? E na sua rua? E no seu bairro? A primeira pergunta é fácil de responder, não é mesmo? Pode ser que até dê para contar nos dedos da mão. 2, 3, 5 pessoas talvez. Mas a partir daí, como saber
quantos somos em todo o Brasil, fazendo um levantamento chamado censo. A palavra censo vem do latim census. É que a Roma antiga queria saber quantos eram seus cidadãos e que profissões eles tinham. Quem fazia a pesquisa era um magistrado chamado censor. Mas muito antes da própria palavra censo aparecer, essa coleta de dados já existia. Um dos primeiros registros conhecidos de censo foi realizado por um imperador chinês chamado Yao, que há 4.000 anos quis saber quantos súditos ele tinha para defender o seu território e quantos trabalhavam. No Brasil, o primeiro censo aconteceu em 1872 sob o império de Dom Pedro II. Do descobrimento em 1500 até 1872, algumas contagens foram feitas, mas nada oficial. Em 1693, a descoberta de ouro em Minas Gerais mudou tudo. Muitos portugueses migraram para o Brasil. Além disso, Portugal e Espanha brigavam pelas terras que hoje formam o território brasileiro. Resultado? Como o imperador chinês, lá atrás, a coroa portuguesa começou a prestar mais atenção à riqueza que se produzia por aqui. Porém, só em 1846, 150 anos depois da descoberta do ouro por aqui, é que o Brasil definiu que iria fazer o censo. Mas o dinheiro necessário para tanto só foi liberado mesmo em 1850. E aí ficou acertado que o censo aconteceria em 1852. Ufa! Eu sei que lá no início da nossa conversa dissemos que o primeiro censo foi em 1872. Por que mudamos agora para 1852? Bom, é que no meio do caminho para o censo houve uma revolta. Foi assim: no mesmo ano em que o dinheiro do censo foi liberado, 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos em terras brasileiras. Então, quando anunciaram que iriam fazer um censo onde cada família teria que dar, entre outras informações, o nome das pessoas, a idade delas, se eram livres e se eram ex-escravizados e que profissões tinham, muitos pensaram que esses dados seriam usados para escravizar os pobres e analfabetos. O número de revoltados foi tão grande que foi comparado a um enxame de abelhas. Daí que em Pernambuco a revolta popular ficou conhecida como Guerra dos Marimbondos. Já na Paraíba, a revolta ficou conhecida como o Ronco da Abelha. Abelha ronca? Bem, enfim, o censo só foi possível 21 anos depois, em 1872. As pessoas escolhidas para fazer o recenseamento deixavam o formulário com o considerado chefe da família, que deveria devolver tudo preenchido. E afinal, o que o primeiro censo brasileiro mostrou? Entre outras coisas, que o Brasil Império tinha quase 10 milhões de pessoas. 8.400.000 eram livres, 1.500.000 escravizadas. Mais de 8 milhões de pessoas eram analfabetas. Apenas 1,5 milhão sabia ler e escrever. Negros, pardos e indígenas eram maioria, 62% da população. Brancos, minoria, 38% da população. Mas como o mais difícil é sempre começar, a partir daí o Brasil fez mais 11 censos. E desde o primeiro até hoje, a população brasileira cresce sempre. Se no primeiro recenseamento o Brasil não chegava a 10 milhões de habitantes, hoje somos mais de 200 milhões. Mas saber apenas quantos somos não basta, claro que não. É preciso saber mais. Lembra que o primeiro censo mostrou que a cada 10 brasileiros, 8 eram analfabetos? No decorrer dos anos, por meio do acesso à educação, esse número se inverteu. A cada 10 pessoas, 9 sabem ler e escrever. Esses e outros dados, como domicílios que possuem energia elétrica, saneamento básico, a longevidade dos brasileiros, por exemplo, são necessários para a criação e o direcionamento de políticas públicas, além de permitir que tenhamos uma projeção, ou seja, uma visão em perspectiva do futuro, de como o país vai caminhar nos próximos anos. Quem cuida de mostrar a cara do Brasil em números é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que há mais de 80 anos organiza o Censo Brasileiro. Então, quando o pessoal do censo bater a sua porta, colabore com o recenseador. Lembre-se, suas respostas são super importantes também para construir nossa história. Até mais! Gostaram do vídeo? Espero que sim. Agora a gente vai compreender um pouco de pesquisa amostral.
Para esse tipo de pesquisa, escolhe-se aleatoriamente algumas pessoas do grupo e os dados coletados passam a representar o grupo como um todo, mesmo sabendo que nem todos compartilham da mesma escolha. Exemplos de pesquisa por amostra são as pesquisas eleitorais e as pesquisas de satisfação. Então, a gente está em pré-campanha eleitoral para prefeitos e vereadores nos municípios de todo o Brasil e, ao chegar ao período de campanha eleitoral, são realizadas diversas pesquisas. Mas vocês sabem que essas pesquisas não são feitas com todos os eleitores. Os institutos de pesquisa, eles selecionam algumas pessoas dentro dessa pesquisa, e aí é importante que quando a gente vai fazer uma pesquisa amostral, a gente precisa escolher pessoas aleatórias, mas que possuem características diferentes. Por exemplo, pessoas de sexo diferente, de idades diferentes, diferentes rendas, diferentes lugares, que é para essa pesquisa, para que essa amostra realmente seja válida. Então, não posso ter a opinião de um grupo de pessoas e selecionar apenas um grupo que tem as mesmas características. Então, isso não vai refletir a realidade do todo. Por isso que é importante escolher bem essa amostra dentro de um grupo de pessoas diferentes, características diferentes, para que a gente consiga chegar no resultado mais próximo da realidade. Vamos praticar? Vou colocar aqui algumas situações para a gente discutir juntos sobre o tipo de pesquisa que eu deveria utilizar em cada uma delas. Então, na primeira situação tem o seguinte: você precisa pesquisar quantos animais de estimação os seus colegas de sala têm. Então, que tipo de pesquisa a gente deveria escolher? Uma pesquisa censitária ou uma pesquisa amostral? Então, nesse caso, a gente pode utilizar uma pesquisa censitária. Por quê? Porque o grupo de alunos da sala de aula não é muito grande. Então, por esse motivo, é possível coletar a opinião de 100% dos participantes. Então, quando se trata de um grupo pequeno, no caso, se eu for coletar, fazer uma pesquisa para saber quantos animais de estimação os colegas de vocês têm, nós somos uma turma com 10 alunos, então é possível sim fazer uma pesquisa censitária com todos os alunos. Outra situação, você precisa pesquisar quantas pessoas da sua cidade pretendem participar do carnaval de rua. E aí, nesse caso, qual é o tipo de pesquisa ideal? Nesse caso, é ideal uma pesquisa por amostra. Por quê? Porque o grupo de pessoas da sua cidade ele pode ser muito grande. Então, por esse motivo, não é possível coletar a opinião de 100% dos participantes. Então, quando temos uma grande quantidade de pessoas, o ideal é que a gente escolha uma determinada quantidade, ou seja, realizar uma pesquisa por amostra. Você precisa pesquisar quantas pessoas da sua família gostam de chocolate. Que tipo de pesquisa você escolheria? Pesquisa censitária. Por que a pesquisa censitária? Porque a quantidade de pessoas da sua família, por mais que a sua família seja grande, mas ela não é tão grande assim a ponto de você não conseguir colher dados de todas as pessoas. Então, por se tratar de um grupo menor, é possível que a gente faça a pesquisa com todos, com 100% das pessoas da sua família. Então, nesse caso, o ideal é realizar uma pesquisa censitária. E na última situação, nós temos o que você precisa pesquisar a intenção de votos para os candidatos a prefeito de sua cidade. Então, qual é o tipo de pesquisa que a gente vai utilizar aqui? Como a gente já tinha adiantado na exploração, pesquisa por amostra. É o ideal, porque não tem como a gente sair pesquisando a intenção de voto de todos os eleitores de uma cidade. Por isso que vocês podem se perguntar, vocês assistem, por exemplo, telejornal, ou mesmo jornal impresso, na internet, tem a informação de uma pesquisa para prefeito, por exemplo. Aí você vê lá que tal candidato tem 50%, outro tem 30%, outro tem 15%. E aí vocês perguntam, mas eu não votei, ninguém me perguntou como é que eles estão dizendo que é essa a intenção. Justamente porque se enquadra uma pesquisa por amostra. Aquela intenção de votos para vários candidatos é feito com um grupo de pessoas daquele município. Então, foi selecionadas pessoas de sexo diferente, de idade diferente, de rendas diferentes. E aí, a partir desses dados, dessa escolha, dessa quantidade de pessoas, a gente tem o resultado desta pesquisa. Então, nesse caso, pesquisa por
amostra ou pesquisa amostral, ok? Hora da atividade. Para isso, vocês utilizarão o livro didático A Conquista da Matemática, onde eu sugiro inicialmente a leitura da página 250 a 252, e em seguida vocês realizarão os exercícios propostos na página 253. Vocês deverão copiar e responder no caderno as questões 1 a 4, ok? Ao finalizar, já sabem que devem me enviar via WhatsApp. E aí a gente volta ao nosso objetivo. Lembra que o nosso objetivo era compreender alguns conceitos: população, amostra, pesquisas censitárias e amostrais. Então, depois desse momento de explicação, de orientação, de exemplos e, claro, finalizando a atividade, com certeza nós teremos alcançado esse objetivo, né? Então, caso de dúvida, retomem esta videoaula, façam anotações, né, sobre esses conceitos, o que é a população, o que é a amostra, o que são pesquisas censitárias e o que são pesquisas amostrais. Então, continuo trabalhando de casa, desejo bons estudos para todos vocês, façam todas as leituras recomendadas, façam os exercícios propostos e até a nossa próxima aula. Grande abraço a todos! Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.